intervención de Nuno Monteiro se hizo referencia a la regulación que el reglamento sobre sucesiones establece del reenvío en el artículo 34. El reenvío no estaba previsto en la propuesta de la Comisión, precisamente como consecuencia, como se decía antes, del carácter universal del reglamento. A través de ese carácter universal, lo que se pretendía era establecer la igualdad de todas las legislaciones a la hora de determinar la ley aplicable a la sucesión con independencia de que fuese parte o no de un Estado miembro. Es cierto, sin embargo, que en una recomendación que el Parlamento había hecho en el año, yo creo que en el año 2006, sí que estaba previsto la introducción del mecanismo del reenvío y además en una forma igual a la que finalmente se incluyó en el artículo 34. El reenvío juega únicamente cuando los criterios generales de determinación de la ley, residencia habitual, por lo que vamos a ver después, nos mandan a un Estado tercero. En un Estado tercero que incluye, aunque alguien trate de impedirlo, Estado tercero que incluye también Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Venga, vamos. Decíamos entonces, con carácter general, cuando las reglas del reglamento de determinación de ley aplicable determinen una determinada ley, aplicamos la ley sustantiva aplicable a la sucesión. En el caso de que esa ley determinada por las reglas del reglamento sea la ley de un Estado tercero, incluyendo, por lo tanto, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, vamos a ir a ver antes sus normas de derecho internacional privado para saber si a partir de ellas podemos obtener un reenvío y aplicar entonces la ley de un Estado miembro o incluso la ley de un tercer Estado que la aplicaría en la misma situación. Por lo tanto, en el caso planteado, tenemos el supuesto del ciudadano francés que tiene la residencia habitual en Cuba. Y ahí fallece, estando en vigor el reglamento. Por lo tanto, Cuba, Estado tercero, antes de aplicar la ley sustantiva cubana a la sucesión, tenemos que ver sus normas de derecho internacional privado a ver si podemos obtener alguna suerte de reenvío. Y lo que nos dice el artículo 15 del Código Civil cubano es que se aplica la ley de la nacionalidad. Y por lo tanto, en vez de aplicar el Código Civil cubano, aplicaríamos a esta sucesión la legislación francesa. ¿La competencia? ¿Qué hace? ¿La competencia sería? La competencia sería, el artículo 4 no nos vale, habría que ver el artículo 10. Sí, pienso que es eso. O el 11 en su caso. Sí, sí. Bien. El artículo 34 tiene un apartado segundo en el que establece que el reenvío no se va a admitir o no se va a aplicar en determinados supuestos. Básicamente dos en materia de ley aplicable. Cuando la ley venga determinada por el ejercicio de la professio juris, es decir, si el ciudadano cubano opta por la ley de su nacionalidad, aunque el artículo 15 cubano mandara a otro Estado, pues ahí mantenemos la ley que eligió el testador. O cuando venga determinada por la regla de la vinculación más estrecha. Por lo tanto, en el segundo supuesto, ese ciudadano francés que tenía toda su vida en Cuba, donde estaban sus bienes, su familia, antes de morir, trasladó su residencia habitual a República Dominicana. Y es cierto, podemos tener la certeza de que su residencia habitual, con todas las dificultades que podamos tener para determinar la residencia habitual, estaba en República Dominicana. ¿Qué ocurre en este caso? Que podemos entender que existe una vinculación más estrecha de este supuesto sucesorio con Cuba, donde el ciudadano había vivido gran parte de su vida, estaba su familia, estaba su patrimonio, de tal manera que en ese caso
Por la aplicación de la regla de la vinculación más estrecha elegimos la ley cubana y en ese caso el artículo 34.2 excluye el reenvío. Y en ese caso no aplicaríamos la ley de la República Dominicana, sino la ley cubana. Pues aquí es donde empieza para mí el lío. Fíjense, en el primero de los casos, todos los elementos de la sucesión, incluso la residencia habitual que determina la vinculación más estrecha, estable, con un determinado territorio, en el primer caso no aplicamos la ley cubana, aplicamos la ley francesa. Y en cambio, en el segundo caso, había muchos elementos, pero el de la residencia habitual lo tenía fuera y ahí, por la regla de la vinculación más estrecha, aplico la ley cubana. Por eso, lo que yo sostengo en estos supuestos es que cuando el lugar de la residencia habitual coincida también con el de la vinculación más estrecha, porque en el primer caso yo tengo la residencia habitual en Cuba, pero también mi vinculación más estrecha, ahora del ciudadano este que está ahí, es con Cuba. Es decir, cuando tengo la posibilidad de aplicar de manera cumulativa los dos elementos o los dos criterios, debemos de excluir también la aplicación del reenvío. Porque si no, se nos producen situaciones que no tienen sentido como la que acabamos de ver. Y por eso es un ejemplo que yo suelo tener presente cuando hablo del reenvío. El reenvío, en realidad, es una... Además, en los casos de sistemas escisionistas nos puede plantear grandes problemas. Lo vimos antes con uno de los supuestos que se nos planteó con un ciudadano residente en Inglaterra. Es decir, el ciudadano residente en Inglaterra que tiene bienes en Alemania, en Francia y en España va a determinar la aplicación a la sucesión de 4 leyes distintas. Cuando partimos de un parámetro que es la unidad y la universalidad de la ley aplicable a la sucesión. Si esa residencia habitual en Reino Unido coincide también con que es en el Reino Unido donde ese ciudadano tiene la vinculación más estrecha, vamos a poder excluir la aplicación del reenvío, someter toda la sucesión a la ley inglesa y yo creo que en ese sentido se cumple mucho más el objetivo del reglamento. Sé que es una cosa que puede ser objeto de discusión, por eso está entre otras cosas aquí, pero yo creo que hay razones suficientes para sostener, como les acabo de decir, que cuando residencia habitual y vinculación más estrecha coincidan, no tiene sentido utilizar el mecanismo del reenvío. Ahora les toca a ustedes decir. Muito obrigado, Isidoro, pela clareza meridiana na apresentação dos casos de reenvio. Alguma pergunta? Se ninguém tiver, eu tenho. Se ninguém tiver, eu tenho. Pronto, vai. Lá mais uma vez, eu vou responder ao desafio do Isidoro. Neste sentido, o reenvio é um instrumento, em Portugal, no direito interno português, funcionava como um instrumento que visa o quê? Garantir um princípio dos princípios fundamentais do direito internacional privado, que é a harmonia jurídica internacional das decisões. E, portanto, se a memória não me falha, eu até acho que a codificação, o reenvio nem sequer estava para figurar no Código Civil, em 66. Era a jurisprudência que se afastava das regras formais e admitia o reenvio nas situações concretas. E depois o legislador português avançou, de facto, para a codificação no artigo 16, 17, 18 do Código Civil português. Enfim, quase morto, né, acabado nestas matérias, mas de facto ele tinha esta intencionalidade e na prática funcionava assim, é um instrumento ao serviço da harmonia jurídica internacional, princípio fundamental do DIP. Portanto, eu, reservando-me uma reflexão mais profunda, porque fui desafiado agora, mas posso discordar da opinião do Isidoro Calvo e posso aceitar o reenvio sempre que fazendo eu consiga que a decisão em Portugal, ou melhor, que a lei aplicável em Portugal fosse a mesma de que fosse em Cuba, se fosse na República Dominicana. Obrigado. Quero
acrescentar? Não. Doutor Rui Alves Pereira, por favor, sim. É de facto uma questão interessante esta que foi colocada pelo Isidoro, é muito interessante. Enfim, relativamente a esta figura do reenvio, em que ela é possível, de facto, quando chegamos à conclusão que, de acordo com a norma geral da residência habitual, nos remete para um Estado terceiro, estão a determinado tipo de situações que verificaram que estão excluídas essa possibilidade do reenvio. Há umas que se percebe, portanto, está excluída a possibilidade, quando é o próprio autor a escolher a sua lei, que é a lei de nacionalidade, está excluído o reenvio. O que se percebe, podia haver aqui alguma situação de conhecendo antecipadamente a sua lei, enfim, eventualmente aqui alguma forma de contornar alguma coisa. Esse é um dos casos em que, de facto, está excluída. E, efetivamente, também está excluída a figura do reenvio no artigo 21, número 2. Está excluída quando, efetivamente, todos os factos indiciam que, de facto, é aquela a residência habitual. Portanto, eu percebo o que Isidoro diz e estou, em parte, estou inteiramente de acordo. Talvez o nosso legislador europeu tenha pensado que este 21 número 2 tinha mesmo natureza excepcional, iria ser muito excepcional. Eu acho que é um bocadinho por aqui, isto é, não era a regra, é o próprio artigo 21 número 2, a própria redação começa logo por dizer, salvo erro, caso a título excepcional. Portanto, o legislador pensou que isto seria excepcional, e como excepcional que seria, enfim, excluiu também aqui a figura do reenvio, só se for por aí, mas efetivamente estou de acordo consigo, se estamos a falar na residência habitual, não está excluído o reenvio, por maioria de razão também, esta situação em que passamos a ter a certeza em que há aqui uma exceção, em que há uma manifestação estreita com um determinado Estado, faria também todo sentido não excluir. Mas eu acho que foi mais por este caráter excepcional que eu penso que o legislador entendeu também retirar, porque, enfim, eu penso um bocadinho isto, é um bocadinho a minha opinião, foi pela própria natureza que quis dar esta cláusula número 21, número 2, caráter de exceção, e, portanto, deve ter sido essa a motivação, digamos assim. Sí, en este sentido, yo lo vengo diciendo, es tarea nuestra a la hora de redactar las disposiciones mortis causa, de redactar los testamentos. En muchas ocasiones, la mentalidad nuestra yo creo que ha debido de haber cambiado ya y tiene que cambiar si no. Y es que el testamento tiene que ser ahora mismo algo más de lo que venía siendo. Es decir, yo creo que por la dificultad que supone muchas veces la determinación de la residencia habitual del causante o incluso la determinación de la vinculación más estrecha, en tanto que en un supuesto como en el otro, tanto en la residencia habitual como en la vinculación más estrecha, existe un elemento subjetivo de voluntad importante que configura tanto un concepto como otro. La voluntad forma parte a la hora de fijar el concepto de residencia habitual y vinculación más estrecha. Creo que en los notarios, en los testamentos, tenemos que dejar piedras para que después el que venga después al resolver la sucesión pueda seguir el camino. Y esas piedras tienen que ser manifestaciones del testador acerca de su residencia habitual, acerca de dónde él considera que su situación personal tiene una vinculación más estrecha. Y en ese sentido, dejar preestablecidos determinados elementos de prueba que el día de mañana nos puedan servir para facilitar la determinación de la ley aplicable a la sucesión. E eu creo que desta maneira mucho habremos ganado si somos capaces de hacerlo así. Muito obrigado pelo esclarecimento. Uma vez que não há mais questões, vamos passar já para o caso prático apresentado pelo doutor. Desculpa. O doutor João Gomes Almeida tem uma questão. Tem uma questão ali, se quiser passar primeiro. Sim. Tenho umas questões. Bom dia. Portanto, gira em torno do conceito de última residência habitual. E nós, aqui em Portugal, também temos um problema, que é o seguinte: um português que falece em Espanha ou França, quando se faz a transcrição do assento de óbito, o assento de óbito diz última residência habitual, que não é coincidente com a última residência. A residência habitual, neste caso concreto que eu tenho, a última residência habitual era em Bragança. A pessoa foi à França visitar os familiares e faleceu lá. Transcrito o assento de óbito, diz última residência habitual. Essa pessoa também tinha bens em Portugal e também tinha bens em França. Quando vamos fazer a habilitação de herdeiros, uma vez que é um ato
sui generis, porque há uma declaração de ciência e há uma declaração de direito. Se nós pusermos a última residência habitual em Bragança, ou num sítio qualquer em Portugal, estamos a fazer dois documentos, ou melhor, temos dois documentos em contradição. Um, que é o assento de óbito, que nos diz que a última residência habitual foi em França. A outra, a habilitação de herdeiros, que a última residência habitual e efetiva foi numa localidade em Portugal. Portanto, também me parece aqui que o próprio registro civil também terá que se adaptar, é o que me parece, à nova realidade, substituindo a última residência habitual por tão só a última residência. E já agora, neste caso, o que é que achariam? Temos que seguir declarando que a última residência habitual do Decuios é, de facto, em França ou foi em Portugal? Não sei se fui claro quanto à situação em concreto. Queres que eu responda? Já é boa tarde. Eu acho que percebi a sua pergunta, é muito pertinente. Eu acho que sim, acho que... Eu estive aqui à procura, enquanto ouvi a Isidora falar, eu estive aqui à procura de dois considerandos que confesso que não encontrei. Um deles encontrei, é que toda aquela que é... desculpem voltar só um bocadinho atrás, mas para depois responder à sua questão. Uma é que relativamente toda a informação relativamente ao direito interno de cada Estado-membro, segundo o considerando que cá temos, que é o considerando... Isso já está publicado, aliás... É o Conselho 75 que diz que para facilitar a aplicação do presente regulamento convém prover a obrigação dos Estados-membros comunicarem certas informações sobre a sua legislação e os procedimentos em matéria de sucessões na rede judiciária europeia em matéria civil. Portanto, já podem de facto consultar, que já temos aí a legislação de cada um dos Estados-membros. E tinha encontrado aqui outro considerando também, não estou a encontrar, porventura também posso estar equivocado, em que os próprios... em que o próprio Conselho da Europa aconselhava os próprios Estados-membros a fazerem algumas alterações a nível de normas internas, tendo em vista, efetivamente, o facilitar deste próprio regulamento. Por isso, respondendo à sua questão, não encontrei este considerando, mas tenho ideia que o li, respondendo à sua questão, eu penso que sim, é uma questão pertinente. Uma coisa é nós apreciarmos, sob o ponto de vista do registro, a última residência, e isso era uma questão que internamente não tinha qualquer problema. A partir do momento em que temos um regulamento sobre o fenómeno sucessório, essa questão já se levanta. Ou seja, mas para todos os efeitos, quanto à determinação da lei aplicável, eu não tenho dúvidas que a residência habitual é Bragança e, portanto, será Portugal. Eu disse não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, isto é, temos que deixar de fazer, como eu dizia há pouco, deixar de fazer esta interpretação da residência habitual a nível dos nossos conceitos internos, para fazê-la mais a nível de um consenso europeu e, portanto, aqui não tenho a menor dúvida de que a lei aplicável seria, efetivamente, a lei portuguesa. Agora, o facto de termos uma contradição entre documentos, como dizem muito bem, enfim, que pode suscitar aqui alguma questão, eu diria que de facto tem que haver um reajuste relativamente a esta matéria. Se me pergunta como, foi por isso que eu há pouco procurava aqui um bocadinho esse considerando se de facto os próprios Estados-membros não terão que fazer aqui algumas adaptações e algumas alterações em termos de normas internas. Enfim, é isto que eu lhe posso efetivamente responder, concordando com aquilo que efetivamente referiu. Muito embora considera que, não obstante estar a última residência habitual, a morte em França, nesse caso que referiu, não tenho a menor dúvida de que a lei aplicável segundo este regulamento seria a lei portuguesa. Exatamente, eu percebi. Mas tem razão. Com declarações contraditórias. E tudo está exatamente nesse conceito. Última residência habitual. Porque, repare, e o caso também é este, essa pessoa também tinha bens em França, ainda antes da entrada deste regulamento, e o Estado francês não quis saber de nada. A última residência e foi por lá que cobraram os impostos. Pois, é diferente. Mas isso, a questão fiscal é diferente, porque pode ver aqui, não obstante estamos a falar de um cidadão francês que está a viver em Portugal e que não está sujeito ao pagamento de impostos em Portugal, ainda não está, vamos ver no próximo orçamento, isso não significa que não tenha que pagar impostos em França pelos bens que recebeu em Portugal. O Estado francês, a justificação que deu na altura
é que, de facto, que havia uma contradição entre dois documentos. E um Pois. documento dizia que a última residência habitual era em França. Pois, percebo. Muito obrigado. Aqui talvez o doutor Nuno Monteiro possa dar uma chega a esta questão. Obrigado. Neste caso, o doutor está a falar do que consta na certidão de óbito francesa, não é? Mas a certidão, se a pessoa faleceu em França, a certidão tem de ser certidão francesa. Talvez haja um erro na tradução, mas o documento oficial, se a pessoa faleceu em França, é certidão de óbito francesa. Certo, ó, Sr. Doutor, mas, portanto, quando um português falece em França, depois de transcrever esse documento na ordem jurídica portuguesa, transcrevem-se os elementos que consta da certidão de óbito francesa. E também lá, com certeza, devem pôr a última residência França, naturalmente. Nós, em França, na certidão de óbito, o termo exato não é a última residência habitual, trata-se só do domicílio. Por isso aqui a sua questão, para mim, talvez haja um erro na transcrição, seja no momento da transcrição ao consulado, talvez, mas caso haja um erro na certidão de óbito francesa, isso pode ser alterado a não importa qual momento, e talvez isso lhe permita evitar a confusão e a contradição entre dois documentos. Portanto, o problema é mesmo não é da certidão de óbito francesa, é mesmo o caso do registro civil português. Mas o registro civil português tem de coincidir com a certidão de óbito francesa. Eu peço desculpa, mas... Eu tomo a liberdade, peço desculpa. Em última instância será depois o notário a decidir. Mas de ajudar, porque penso que o colega estava a tentar colocar a questão, mas talvez falhasse um pormenor. E a questão é a seguinte: o Registro Civil Português tem um modelo oficial que permite a inserção dos elementos contidos na certidão estrangeira e que são adaptados. E, efetivamente, está lá a indicação última residência habitual. Acontece que, penso que o que está em causa aqui é saber se o notário, em Portugal, para fazer uma habilitação de herdeiros em que esteja em causa uma situação idêntica à que o colega explanou, se necessita previamente de pedir que seja retificada, porque, efetivamente, então, há um erro. Se diz na declaração, na certidão de óbito, que a última residência habitual é em Braga e, efetivamente, não é, há um erro. Sendo que o que se pergunta é, se quando vai fazer a habilitação de herdeiros, para declarar que a última residência habitual foi outra diferente da que está na certidão de óbito, é ou não exigível que haja então uma retificação prévia do documento do registro civil? Eu penso que não. Eu penso que não, porque o cabeça de casal terá legitimidade para fazer as declarações necessárias, até no âmbito do regulamento e daquilo que é indicado em termos de definir o que será a residência habitual, e consignar na habilitação de herdeiros como é que o cabeça de casal a determina. Até porque ainda há outro pormenor, é que o cabeça de casal, em qualquer legislação em que a figura seja reconhecida, obviamente tem muito mais competências e legitimidade para declarar qual é a última residência do que a pessoa que participa do óbito, que normalmente é alguém que não tem o conhecimento devido da situação civil da pessoa. Muito obrigado, doutora. Uma última questão, doutor João Gomes Almeida, para depois passarmos ao próximo caso. Muito obrigado. Eu dividiria a minha questão em duas, e uma delas tem a ver com a posição que o Dr. Isidoro exprimiu sobre a acumulação da lei da residência habitual como lei da conexão mais estreita para afastar o reenvio. Sob reserva de ter sido hoje a primeira vez que vi defender esta tese, eu faria uma pequena provocação. Parece-me que no 21, número 2, o conceito de conexão manifestamente mais estreita é um conceito relativo. Eu só consigo ser, uma lei só consegue ter uma conexão mais estreita do que qualquer outra. Não é a conexão mais estreita, eu não digo que uma pessoa é mais alta do que alguém. O que é que eu quero dizer com isto? Essa comparação nos termos do 21, número 2, é feita com a lei da residência habitual. E, portanto,
parece-me que a sua tese leva à total desaplicação do artigo 34. Porque ou há uma conexão manifestamente mais estreita com outra lei, e então aplica o 21 número 2 e o reenvio está excluído, ou não há e aplica a lei da residência habitual, mas essa também é a conexão mais estreita e o reenvio também estaria excluído. Resultado final, teríamos uma norma que não pareceria ser aplicável, o que também me parece ser perigoso, porque quase redundaria numa interpretação aborrogante ou revogatória do artigo 34. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, mas aqui salientando desde já que eu acho que este vai ser uma das primeiras questões que têm de ser resolvidas muito rapidamente por causa da uniformidade, é a interpretação concreta de como é que funciona o reenvio. E o 34, número 1, principalmente a linha A. Porque eu acho que, por força das diferentes regras de reenvio que existiam nos vários países que são Estados-membros vinculados a este regulamento, vão existir diferentes interpretações. Eu não sei se era o caso no Código Civil cubano, mas muitos países dizem que se aplica a lei da nacionalidade, exceto nos casos em que a lei da nacionalidade remeta para a minha própria lei. Nesse caso, aplica a minha própria lei. Que era o que se conhecia de antes como um sistema de devolução simples, que era, aliás, o sistema praticado em França, se a memória não falha. Ora bem, se Cuba, por hipótese, tiver este regime, reparem, se a ação fosse intentada em Cuba, eles remeteriam para, agora não me lembro do exemplo, França, por hipótese, e França remeteria para Cuba, o que significaria que em Cuba aplicaria o direito material de Cuba. Se nós fizermos a mesma coisa e aplicarmos o 34, número 1, linha A, então nós vamos aplicar o direito material francês. E como disse o Sr. Bastonário, lá se vai o princípio fundamental, lá se vai o princípio da harmonia jurídica internacional. Que eu arriscaria dizer, agora em defesa da posição da doutrina portuguesa, mas admitindo desde já que isto também é porque nós vivemos desde 66 com essa ideia da harmonia internacional de julgados, que é o que parece estar no considerante 57. Se virem o considerante 57 do regulamento, alguns por lá se diz que o reenvio foi admitido para garantir a coerência internacional. E então, nestes casos, pelo menos, parecer-me que não devíamos aplicar o reenvio. Mas admito que isto não será tão fácil, esta posição não será tão fácil de vencer noutros Estados-membros. Por exemplo, o professor Damascelli, do ordenamento jurídico italiano, diz claramente que se aplica como se fosse uma devolução simples e diz mesmo que isto tem a vantagem de facilitar a aplicação do direito por parte do órgão aplicador, porque aplicará o direito de um Estado-membro ou mesmo o seu próprio direito. E, portanto, era esta dúvida sobre a aplicação do próprio 34 que eu também queria deixar no ar. Porque Muito bem, muito obrigado pela consideração do Dr. João Almeida. Vamos então passar ao caso prático apresentado pelo Dr. Nuno Monteiro.